Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Então vamos ao quarto episódio da nossa hora catequética. Nós começamos lá atrás, na solenidade de Cristo Rei, explicando como Cristo é o Rei de todo o universo, prometido já no Antigo Testamento e cujo reino entrou na história por meio de sua vinda, sua morte, sua ressurreição, vem evoluindo e se consolidará com a sua segunda vinda. Na sequência, já adentrando no tempo do Advento, vimos que esse tempo se destina a uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, a uma expectativa pela segunda vinda de Jesus e, em segundo, uma preparação individual, pessoal e da própria igreja para o Natal. No primeiro domingo, reforçamos a necessidade de vigilância para essa segunda vinda de Jesus. No segundo, fomos introduzidos àquela figura de João Batista, o último dos profetas que pregou no deserto a necessidade de conversão, aquele que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e encarregado de preparar os caminhos do Senhor. Notem que nesses dois primeiros domingos o tom penitencial foi muito forte. Afinal, o Advento, como falei, também se destina não só à preparação para o Natal, mas à expectativa da segunda vinda de Jesus, quando ele chegará ao mundo em toda a sua majestade para julgar os vivos e os mortos. Neste terceiro domingo, nós temos o chamado Domingo da Alegria, Domingo Gaudete, que significa alegrai-vos. As próprias cores litúrgicas, tanto dos paramentos dos sacerdotes como da vela de Natal, que compõe aquele círculo muito bonito, nos indicam a característica deste domingo. Nós saímos do roxo, que é um tom especificamente penitencial, e vamos para um rosa, em que esse roxo da penitência é temperado pelo branco, pela claridade da esperança dessa chegada de Jesus e da alegria que ela representa quando o Salvador está prestes a chegar ao mundo. Essa mensagem é muito clara, não só no recolhimento penitencial, ou seja, na vigilância e no arrependimento, se concentram as questões relativas ao advento, mas também aqui a necessidade de nos exultarmos, de nos alegrarmos diante da chegada iminente de nosso Salvador. Como eu já disse nos outros episódios, sobretudo no primeiro, sobre o reino de Deus, sobre Cristo Rei, as sementes deste reino foram plantadas desde o Antigo Testamento. E por isso, para entender como essa alegria deve infundir em nossos corações, eu vou trazer aqui a primeira leitura da missa desse terceiro domingo do Advento, Isaías 35, 1 a 6 e 10. Diz a palavra do profeta Isaías: o deserto e a terra árida se regozijarão, ou seja, se alegrarão. A estepe vai alegrar-se e florir como o lírio, e ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron será visto, a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, robusteceis os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego, prestem atenção nessas palavras, se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo e uma alegria eterna coroará sua cabeça. A alegria e o gozo os possuirão.
a tristeza e os queixumes fugirão. Aqui a gente já percebe como no Antigo Testamento a chegada do Messias está ligada não apenas à ideia de julgamento, mas também ao espírito de profunda alegria que representa a chegada de nosso Senhor. Em relação ao evangelho deste domingo, nós retomamos um pouco aquele personagem do domingo anterior, João Batista, o último dos profetas. Este personagem agora não está mais pregando no deserto. Ele já estava preso e prestes a ser morto, prestes a ter a sua cabeça oferecida em uma bandeja, conforme nos trazem outras passagens da Bíblia. O evangelho desse domingo é o de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Mateus 11, 2 a 11. Ele inicia assim: Tendo João em sua prisão ouvindo falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aqueles que deve vir, ou devemos esperar por outro? Aqui é a primeira parte deste evangelho. João então envia 2 de seus discípulos a Jesus para lhe perguntar se era ele o Cristo, o esperado, aquele que o próprio João havia preparado os caminhos. Isso pode causar uma certa consternação, porque em outras passagens João já tinha sido muito seguro acerca de ser Jesus o Messias tão esperado pelos profetas do Antigo Testamento. Ele mesmo já se referira a Jesus em passagem anterior, por ocasião do batismo de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então fica essa pergunta: por que seria necessário enviar 2 discípulos a Jesus para lhe fazer este questionamento? Na verdade, João Batista não tinha dúvidas. O encaminhamento desses 2 discípulos não foi por uma dúvida de João, mas para que esses 2 discípulos tivessem a mesma certeza que ele, João, tinha a respeito de Jesus, para que eles pudessem ver as obras de Jesus e acreditassem em Jesus como o Messias e o Salvador. É isso que nos diz, por exemplo, São Jerônimo. João, prestes a ser morto por Herodes, envia seus discípulos a Cristo para que, por meio dessa oportunidade de verem os sinais e maravilhas, crescem nele e aprendessem com a indagação de seu mestre. No mesmo sentido, Hilário de Poitiers. João, então, não estava se preocupando com a sua própria ignorância, ele não tinha ignorância, mas com as de seus discípulos, para que ele soubesse que não era outro aquele a quem havia proclamado. Ele os enviou para ver as suas obras, as obras de Jesus, para que as obras confirmassem o que João havia dito e esses discípulos não procurassem em outra pessoa o Cristo anunciado. Afinal, além de ter referido a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse questionamento foi feito pela mesma pessoa que, ainda no ventre de sua mãe, Santa Isabel, se exultou de alegria quando Maria, grávida, visitou a sua prima. Assim diz a palavra em Lucas, atribuída a Santa Isabel: pois assim que a voz de tua saudação, ou seja, a saudação de Maria, chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Ou seja, desde o ventre, João Batista já profetizava que o seu primo, que também estava no ventre de outra mulher, de Maria, seria aquele esperado. Por isso, esse envio dos discípulos não era para tirar uma dúvida do próprio João, mas para que os discípulos de João pudessem crer.
Esses discípulos fazem a pergunta a Jesus e Jesus não responde: sim, sou eu. Pelo contrário, ele dá exemplo por suas próprias obras. Respondeu-lhes Jesus, ou seja, Jesus, diante desses questionamentos, disse aos discípulos de João: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Então Jesus, ele dá o testemunho por meio de suas próprias obras, a fim de que esses discípulos passassem a crer nele. Devemos lembrar que havia uma certa animosidade entre os discípulos de Jesus e de João Batista. Os discípulos de João Batista, em outros trechos da Bíblia, chegam a questionar Jesus sobre por que os seguidores dele, assim como os de João, não jejuavam. Eles disseram: Jesus, os discípulos de João jejuamos, assim como os fariseus, e os seus não jejuam. Por quê? Algo como que para levantar uma dúvida sobre o propósito da obra e do ministério de Jesus. E então Jesus introduz, naquela ocasião, a parábola dos amigos do noivo, dizendo que quando os amigos do noivo estão presentes, quando o noivo está presente com seus amigos, esses amigos não precisam jejuar. O jejum seria necessário apenas quando o noivo partisse. Então Jesus dá uma resposta por meio de suas obras. Fala aos discípulos de João o que estava acontecendo. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos. Mas, para dissipar a animosidade que também os discípulos do próprio Jesus tinham em relação a João Batista, Jesus então defende João Batista diante dos seus seguidores. Agora, dirigindo-se aos seguidores do próprio Jesus, o Mestre diz a eles: tendo eles partido, disse Jesus à multidão que o seguia a respeito de João: que fostes ver no deserto? Ou seja, o que vocês, meus discípulos de Jesus, foram ver no deserto quando se encontraram com João Batista? Um caniço agitado pelo vento, ou seja, algo volável, uma biruta de aeroporto? Que fostes ver então um homem vestido com roupas luxuosas, um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. E aqui Jesus está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento existente no livro de Malaquias. Voltando à multidão, Jesus também complementa: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em resumo, então, João envia os seus discípulos a Jesus para lhe perguntar sobre as obras do ministério de Jesus. Jesus responde acerca das obras que havia produzido na Galiléia e na própria Judéia. E por meio desse testemunho, que não foi um testemunho de palavras, mas de obras, esses discípulos voltam a João, possivelmente crentes no fato de que Jesus era o Messias esperado. Lembrem que quando eu li Isaías, eu pedi para que fosse prestada atenção naquelas palavras. E aqui Jesus repete: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Então, todos esses sinais operados por Jesus são
mostrados aos discípulos de João e são sinais de alegria, Aqui, para quem assiste a série The Chosen, esse episódio não é retratado literalmente, mas sim com uma certa liberdade poética. E a série nos mostra que quando João estava indo para ser decapitado, ele está confiante, alegre. E ele diz o porquê de estar alegre. Porque os cegos veem, os coxos andam, etc, etc, etc. Todos os milagres prometidos no Antigo Testamento estavam sendo cumpridos. E ele conclui na série: o caminho já está preparado. Ou seja, cumpri a minha missão, está tudo feito, chegou o Senhor. Ou seja, temos aqui um motivo para nos exultar. E João Batista, mesmo com essa liberdade poética dos roteiristas da série, se alegrou ainda num contexto em que estava prestes a ser decapitado. Pois bem, meus amigos, esse domingo de alegria nos lembra que a necessidade de vigilância e conversão não nos deve assustar neste advento. Foi uma tônica muito forte nos 2 primeiros domingos, mas a chegada do Senhor é, antes de tudo, motivo de alegria pelas maravilhas de suas obras, obras que se operaram na história e que se operam no presente e que se operam em nós. A síntese de tudo isso pode ser vista no chamado Benedictus, que é um cântico entoado pelo pai de João Batista no 8º dia após o nascimento do profeta, diante da comunidade. Disse Zacarias, o pai de João Batista, num trecho que é maravilhoso: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, aqui Zacarias se refere ao filho dele, serás chamado profeta do Altíssimo, aquele que prepara os caminhos do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Então, João Batista, ainda menino, reconhece Jesus no ventre de sua mãe Santa Isabel, reconhece ele, João Batista, estando no ventre de sua mãe Santa Isabel, enquanto Maria, também grávida de Jesus, a visitava. Ele se exulta de alegria no ventre. João Batista solicita a seus discípulos que confirmem junto a Jesus as obras que estavam sendo operadas e assim deem testemunho de que aquilo que Isaías havia prometido, cegos verem, coxos andarem, doentes serem curados, estava acontecendo. Meus amigos, essa palavra é muito forte. Nós devemos estar atentos que neste Natal, nesta época de luzes, para além de uma conversão pessoal, nós devemos enfrentar o desânimo e fazer com que nasça em nossos corações a
a mais pura alegria do nascimento de Jesus. Tchau, tchau.